Uma questão bem interessante que fala sobre tração. Vou falar os pontos importantes que a gente tem que olhar aqui para resolver a questão. Ele despreza a resistência, né, de atrito, desprezando os atritos, e além disso, ele dá várias informações importantes ao longo do problema. Por exemplo, existe uma força de 8 newtons puxando todo o sistema para a direita e dá a massa de cada carrinho, né? Existem 4 carrinhos. Como não há atrito, a gente não vai precisar, por exemplo, representar a força de atrito, que caso existisse, seria no sentido oposto à tendência de movimento, né? A força F vai querer movimentar esses carrinhos para a direita, então FAT existiria se ele considerasse o atrito no sentido oposto ao movimento, ok? Mas como não existe, a gente despreza. A gente pode começar pensando da seguinte forma, para simplificar o problema, pensa que esses carrinhos são, na verdade, um único bloco, um único carrinho, um único sistema cuja massa é a soma das massas. Cada carrinho tem 10 kg, 4 carrinhos, então 40 kg. E essa, de fato, essa força de 8 newtons é a única força que existe na horizontal, e ela, portanto, será a resultante. Então, poderia aplicar diretamente a segunda lei de Newton, força resultante, produto da massa pela aceleração, 8 newtons, massa 40, e a gente vai calcular o módulo da aceleração como sendo a razão entre 8 e 40, que dá 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, obviamente, está no mesmo sentido da força resultante. Então, todo esse sistema possui a mesma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. E agora que vem a parte interessante. Ele quer que a gente calcule quanto vale a tração aqui, ó, no fio 2. Você pode fazer isso de duas maneiras. Nas duas formas que você for resolver, você vai precisar dividir esse sistema aqui. Vou desenhar aqui, ó, ao meio, vou falar dessa forma, né? Ou seja, ou você vai pegar o lado esquerdo ou você vai pegar o lado direito. As duas maneiras funcionam. Posso fazer das duas formas para vocês verem. Se eu pegar o lado esquerdo, fica um pouco mais fácil. Então, eu vou representar aqui mais ou menos os carrinhos, né? Presos por um fio. Esse aqui é o fio 1, deixa ele quietinho aí. E o nosso fio 2 vai estar aqui. Eu vou parar o desenho, porque eu não vou pegar a outra metade. Eu sei que todo esse sistema acelera para a direita com um valor de 0,2 metros por segundo ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu posso considerar esses dois bloquinhos como sendo um único bloco de massa igual a 2 vezes a massa de um bloco. É só somar as massas. Então, cada bloquinho tem 10 kg. Aqui é como se eu tivesse um blocão de 20 kg. E sobre esse blocão, como vocês estão vendo, só tem essa tração 2, ou seja, a força que o fio está fazendo nesse carrinho aqui, né, que a gente está chamando de fio 2. Então, essa tração é que está puxando, vou até desenhá-la um pouco mais fácil de visualizar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de T2, que é a tração aplicada para esses dois carrinhos, né, poderem se locomover. Lembrando que essa tração está atuando só nesse bloquinho aqui da direita, tá bom, pessoal? Como só tem a tração, ela é a própria resultante. Então, essa seria a forma mais fácil em termos de conta de você resolver. Eu aplicaria de novo a segunda lei de Newton. Resultante, massa vezes aceleração. Só tem a tração no fio 2. A massa do sistema, estou considerando os dois, né, como um bloco maior, 20 kg. E a aceleração a gente já tinha descoberto, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos, 4 newtons. A tração nesse fio é 4 newtons.
Outra maneira de resolver é pegando o lado direito, né? Ou seja, os dois carrinhos da direita. Eu vou copiar essa figura aqui, que ela vai ficar bem parecida. Jogar aqui do lado. Deixa eu ver se eu não tampei essa resolução. Beleza. Aqui, deixa eu só corrigir o 0,2. Só que agora eu estou pegando, né? Aqui vai ser o fio. Já vai ser o fio 3. Vou corrigir ali, então. Aqui, na verdade, não é a tração 2. Vou apagar. Aqui, quem estaria atuando é a força de 8 newtons. Vou desenhar essa força aqui. F igual a 8 newtons. Deixa eu só olhar se minha figura não está tampando isso. Chegar tudo isso um pouquinho para cá. Pronto, para não me atrapalhar. E agora, o fio 2, eu vou desenhar ele aqui, ó. Ou a corrente 2, né, pessoal? É uma corrente, mas eu posso falar em tração. Esse é o nosso fio 2, ou a nossa corrente 2. E agora a tração, na verdade, ela está resistindo ao movimento desses carrinhos, concordam comigo? Força de 8 newtons para a direita, e aí essa tração está resistindo. Lembra que a tração ela só puxa, ela nunca empurra, né? O fio ele é maleável, então ele só pode puxar. Aqui nesse carrinho, vou chamar de carrinho 2, tá bem? Esse carrinho 2 está sendo puxado para a direita, e o carrinho, como se fosse o carrinho 3, está sendo puxado para a esquerda. Então, a tração está atuando dessa forma aqui. Vou chamar de T2. Agora, eu estou olhando só o lado direito desse sisteminha. E vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Como tem sentidos opostos, eu vou fazer a maior menos a menor. A maior é a força F, de 8 newtons. Como que eu sei que ela é maior? Porque está acelerando para a direita. Ela precisa vencer a tração que está para a esquerda. Se a T2 fosse maior, por exemplo, todo esse sistema estaria acelerando, né, para a esquerda, beleza? Então, vai ser essa força F de 8 newtons menos T2, que está no sentido oposto, igual a massa. E aí, semelhante, dois carrinhos, considera a massa do sistema, vezes a aceleração. Vamos substituir F, que a gente já conhece. Vou apagar aqui mesmo, né, para ficar mais fácil. Então, vão ser 8 newtons menos T2 igual a esse valor. Menos T2 igual a, aqui vai sobrar 4. O 8 passa para lá subtraindo, menos 4. Ou, perdão, menos 8. Já estava pensando na resposta, né? Menos T2 igual a menos 4. Logo, multiplica por menos 1 de ambos os lados. T2 igual a 4 newtons. É outra maneira de resolver, não tem problema. Só dá um trabalhinho extra que você vai ter que considerar essa força, né, que está atuando nessa segunda metade do sistema. O grande lance aqui é você entender que você precisa dividir o sistema no meio aqui, ó, no fio ou na corrente 2. Então, gabarito, letra C, essa corrente 2, se eu tiver chamado de fio ao longo da resolução, perdão, a corrente 2 tem uma tração de 4 newtons.